Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables no Maçom. Nessa série eu sou Michel de Nostradame. Eu irei aqui mais uma vez apresentar uma prancha que eu desenhei há mais de 9 anos atrás, quando foi a minha iniciação, ainda enquanto aprendiz na maçonaria. E o intuito aqui não é desvelar os segredos da maçonaria, mas sim dar-vos a oportunidade de vocês de fato conseguirem perceber o intuito das sociedades secretas. Quando eu digo sociedades secretas, não é só apenas a maçonaria, tem Rosa Cruz e muitas outras sociedades por aí, com o intuito de alcançar um patamar espiritual mais elevado. A busca verdadeira em compreender o que é Deus, o que será Deus e qual é o nosso papel dentro, qual o significado da vida, em outras palavras. E compreender toda a religião, ou parte dela, aquilo que é possível compreender. E quando falamos aqui de religiões, estamos aqui falando das 4 grandes religiões: judaísmo, cristianismo, islamismo e todas as sociedades secretas. Não vamos esquecer aqui as religiões do Oriente, mas isso é um tema à parte, ao qual eu vou tocando aos poucos nesse tema, mas que a origem também é a mesma. É a mesma origem do judaísmo. Prestem atenção ao que eu disse. É a mesma origem do judaísmo. Não tem a origem no judaísmo. Por isso, há uma distinção bem clara aqui. Pronto, sem mais demoras, eu irei vos partilhar mais uma prancha. E como eu já disse anteriormente, eu vou ler as pranchas na íntegra. Eu não fiz qualquer correção nessas pranchas, por isso vai haver algumas grades. Obviamente, se eu estiver a ler e ver que tem alguma coisa estranha, eu irei tentar corrigir. Mas eu irei ler as pranchas na íntegra como se estivesse em loja, para vocês poderem ganhar um pouco dessa percepção e ter a noção do que é o trabalho de fato espiritual dentro de uma sociedade discreta ou secreta, como queiram dizer. E qual é a visão? E como eu já tenho dito, eu quando estou a ler as pranchas, óbvio, eu faço uma viagem ao passado, relembro de muitas coisas, relembro de muitas pessoas, de muitos momentos, e começo a ver que inconscientemente eu já tinha a base daquilo que hoje eu cimentei, daquilo que hoje eu acredito ser o caminho espiritual mais limpo e mais puro. A verdade por detrás de toda a religião. E dentro daquilo que eu sempre almejei saber, eu sempre pedi a Deus, por favor, mostra-me, desvele-se para mim, deixa eu conhecer-te. Eu quero saber a verdade. Quero saber o que tu és. Quero saber quem eu sou. E foi com esse intuito que toda a minha caminhada esotérica seguiu-se e segue até hoje e irá seguir até o dia ao qual eu terminar a minha obra. Sem mais demoras, irei passar aqui para a prancha. Antes, deixa eu tomar um pouco de chá. E eu irei então dar aqui seguimento. Como eu já disse, eu irei ler a prancha na íntegra, como se estivesse em loja. Apenas não irei tomar a postura de loja, mas irei ler a prancha na totalidade. Pode acontecer de haver aqui algum ponto que eu acho que seja interessante fazer algum comentário, eu irei pausar e irei fazer um comentário sobre o respectivo ponto. Então, sem mais demoras, vamos a isso. A glória do soberano arquiteto de todos os mundos, em nome da maçonaria universal e sob os auspícios da grande loja simbólica de Portugal, do rito antigo e primitivo de Memphis e Misraim, respeitável loja Fênix, número 207, a Oriente de Oeiras, venerável mestre, respeitáveis mestres, meus queridos irmãos em todos os graus e qualidades. Tema: a câmara de reflexão. Nota: antes de mais, como sempre, não vos falo, mas sim partilho os meus pensamentos na esperança
de os aperfeiçoar para que no futuro possam ser úteis à humanidade. O ser e o saber. Dessa vez, uma outra viagem. Uma viagem que vai nos levar ao interior da Terra, para que encontremos a pedra filosofal, lapidada. Uma voz nos diz: só tire a venda quando eu fechar a porta. E assim o fazemos. Nos deparamos com a morte, um ambiente escuro, apenas iluminados pela luz de uma vela. Tudo é muito estranho. Vemos uma caveira e um galo, morte e renascer. Confesso que quando lá estive, fiquei a me perguntar o que aquele galo ali fazia. Alguns dizeres a encorajar os menos ávidos de prosseguir o caminho, para que desistam enquanto há tempo, mas também palavras que demonstram que só com perseverança de lá sairás para ver a luz. Ao nosso lado, o pão, e mais 3 frascos que desconhecemos o seu conteúdo. O sal para nos trazer proteção. O enxofre trabalha no plexo solar, 3º chakra. A sua principal função é a de eliminação. No seu uso no plexo solar, ajuda a eliminar sentimentos de raiva, depressão, irritabilidade e egoísmo, e para aumentar a força da vontade e o poder da argumentação. A limpeza do ser até agora adormecido. Depois o Mercúrio, se interpretei de forma clara, vem colocar ao descoberto a luz ao terminar a limpeza dos metais preciosos. Vem mostrar a pedra filosofal. Mais tarde, vim descobrir que os símbolos contidos nos frascos são símbolos alquímicos. Será que esses objetos e símbolos bastam para encontrar a pedra filosofal? Onde ela reside? O que procuramos conhecer realmente? Penso que a pedra filosofal somos nós depois de devastar a pedra bruta e polirmos as nossas imperfeições. Mas, mesmo assim, o que são essas imperfeições? É física? Cavamos masmorras aos vícios e levamos aos altares às virtudes. Sim, é ao olhar no espelho que os elementos anteriores vão agir. O espelho força o olhar para ti, que aos poucos vai desmontar o ser que ali se encontra com o intuito de conhecer e aceitar a sua verdade. Costumamos dizer: sou assim, faço isso, gosto disso, etc, etc, etc. Mas temos consciência como adquirimos essas capas e por que continuamos a usá-las? Penso que seja o descascar, entre parênteses, desbastar, estas capas, como a cebola consiste em um duelo do divino e do ser, entre parênteses, espírito e alma. Usamos máscaras e muitas capas, no intuito de criar uma identidade, ou várias delas, na família, no círculo de amigos, no trabalho, mesmo quando estamos nus, com as nossas caras metade. Por vezes, não somos nós, principalmente se o desejo da carne cruzou-se com outra alma, que não aquela que está presente na nossa frente. Vi uma frase em uma ponte que dizia: o verdadeiro homem não é aquele que conquista 1000 mulheres, mas sim aquele que conquista a mesma mulher 1000 vezes. Bom, colocado isso em minhas camadas, como é claro, tive que criar a minha. Mas vale passar uma noite com uma mulher e estar o resto da vida em seus pensamentos, do que viver a vida toda com uma mulher e nem um minuto sequer estar em seus pensamentos. Demonstra claramente, nas palavras acima, o ego, também algo por tratarmos. Bom, o que isso tem a ver com o assunto? É isso que somos, reflexo de outros homens, em imagens distorcidas que retiramos de pensamentos ou frases
de outros e tomamos como nosso. Não gostamos de nos olhar no espelho e ver os pontos negros impressos no nosso espírito. Apenas gostamos de ver a luz que nele irradia. Precisamos saber o porquê e a causa das linhas que traçamos e seguimos, como também o porquê dos círculos que insistimos em desenhar, por mais perfeito que eles sejam, sobre aquilo que não sabemos. No fundo, pensamos saber muito do exterior, mas na verdade, pouco de nós mesmos. Porque todo caminho ou viagem espiritual invoca a recolha. Porque o caminho não é traçado apenas na matéria, exterior ao ser. Há muita roupa suja dentro dos nossos cestos. Há muitas camadas por desmontar. Isso explica o trabalho que teremos de desbastar a pedra, que somos nada mais, nada menos do que nós próprios. Essa reflexão talvez explique também o porquê do caminho ser individual. Talvez porque a minha camada não seja a sua, assim como a sua não há de ser a de outra. O que nos move verdadeiramente, o nosso verdadeiro combustível, é isso que devemos conservar, assim como a agitação da excitação, o que nos solta a adrenalina, o fervor, a força que vem mesmo dentro de nós e que nos diz: somos grandes, tão grandes quanto qualquer edifício, ou mesmo sentimos-nos como o centro do mundo. É difícil retirar os tijolos, pois alguns parecem fazer parte da estrutura, e por vezes não sabemos se devemos ou não os retirar. Se estamos a desbastar o calhau que somos, então não devemos colocar mais camadas, nem mais uma máscara. Não basta agirmos de maneira aparentemente gentil, ou escrevermos com palavras lindas e maravilhosas de se ouvir, que por vezes, sem um dicionário, não chegamos à compreensão. Não são triviais. Aliás, a beleza reside na simplicidade, assim como no agitar da erva sobre o campo, o cheiro do jasmim em uma noite estrelada, ou em uma manhã com nevoeiro, onde não vemos para além de poucos metros. Vitriol, uma palavra ou uma frase? Confesso que não sabia que seria uma frase, e mesmo já tendo aprendido a ler, não basta para alcançar a pedra lapidada. Aliás, falamos por vezes bravamente em ir ao fundo da terra e encontrar a pedra filosofal. Mas será que compreendemos realmente o que implica essa descida aos calabouços do ser? Como diz em nosso livrete, o caminho será traçado também pelo sofrimento. Não implica em ser físico, mas psicológico. Descobrir-nos é deitar os muros abaixo e ter certeza que cada pedra ou tijolo estão devidamente separados. Depois de encontrar-se consigo mesmo, muito terá de fazer para não voltar a pôr tijolos ou pedras à sua frente. Não basta querer brilhar para reluzirmos, mas sim quando recebemos a luz. Se desejamos ser a fonte e a ação, sejamos então um espírito, que nele a luz é o seu estado e, na matéria, apenas esboça a descoberta das suas descobertas. Os seus desejos, desejos esses que, quando compreendidos, mostram mais do estado bruto e, no fim, não existem imperfeições, porque desejava compreender a luz que faz sombra. E na sombra apenas depara-se com ela mesma. Surge a felicidade, o acalmar da respiração, o desaparecer do palpitar, a não necessidade de etiquetar os sons, as imagens, o desaparecer da consciência na matéria, o nirvana. Como trazer o nirvana para a matéria, para a carne? Tornando o próximo feliz e ver a sua felicidade em seu sorriso,
em seu olhar, também contemplar com alegria a nossa felicidade embutida. Não precisamos de capas ou máscaras, apenas saber usar o avatar. Sei que houve um desvio, uma ramificação nessa prancha, mas estou a devastar a minha pedra, a mostrar-vos os meus calabouços, a tirar mais uma capa. Que eu seja vós a cada vez que despertarem no reluzir, e que sejamos apenas um quando emanarmos luz, diz Michel de Nostradame. Eu penso aqui que, ok, eu acabei por ler e não iria fazer nenhum comentário nessa parte, mas eu penso que é importante, uma vez que o meu intuito aqui é vos revelar a verdade, ou desvelar a verdade. Quando nós estamos aqui a falar do conhecer-se a si mesmo, a descida nos calabouços do ser, o que é isso? É justamente conhecer o teu lado da escuridão. É justamente conhecer aquilo que é o teu lado negativo. Somente colocando esse lado negativo bastante ativo, tu vais poder realmente conhecer. Eu costumo dizer que um alcoólico, ele não pode dizer que deixou de ser alcoólico ou deixou de ser alcoólatra, porque ele passa metros ou quilômetros de uma bebida com álcool. Se assim for, isso não é verdade. Ele tem que ter a capacidade de estar com pessoas que bebem, ele tem que ter a capacidade de beber e saber o seu momento de parar e não deixar se levar por aquilo. A mesma coisa que acontece com uma pessoa que é fumador e tem um vício do fumo, do cigarro, ou um outro tipo qualquer, seja de charuto ou cachimbo, em que ele diz que ele parou de fumar, então ele também não se mistura com outras pessoas que fumam. Isso também, então, não é verdade. Ele está a fugir do seu vício e há de chegar uma hora que ele, de facto, vai enfrentar esse vício e esse vício vai o derrotar novamente. E conhecer os teus calabouços, descer os teus calabouços é realmente conhecer o teu lado mal. Vamos aqui dizer o teu lado mal para vocês poderem compreender um pouco melhor, mas na verdade é a tua escuridão, são as tuas trevas, são os teus demônios. São aqueles que vão sempre estar contigo, prontos para te quicar, como eu costumo dizer. São eles que vão te trazer justamente aquela força, aquele poder, em todos os momentos, ao qual tu não percebes de onde vem essa força, de onde vem esse poder e por que ela lá está. Seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal. Mas são esses demônios que trazem toda essa força, todo esse poder. São os teus demônios. Já a parte, vamos assim dizer, angelical, ela vem trazer paz, ela vem trazer serenidade, ela no fundo vem trazer uma felicidade embutida dentro do teu ser que tu não consegues compreender. É uma sensação de plenitude ao qual nesse momento posso vos dizer que se a tua vida terminasse já nada mais importa. Há uma sensação de plenitude, é uma sensação de que as coisas estão completas e tu já não sentes aquela falta, tu já não sentes aquela necessidade e tu já não sentes justamente essa necessidade da força. Então, a partir desse momento, tu começas a contemplar-se a si próprio e também a partir desse momento tu começas a ver os pontos negros que estão lá no espelho e que tu tanto te esforçaste para não os ver. E vais perceber que esses pontos negros fazem parte da tua natureza. Tu não podes tirá-los de dentro de si. Tu não podes excluí-los, porque eles são você. É a tua natureza. A tua natureza é constituída por esses pontos negros, por essa escuridão. Mas saber dar uso, ter esse conhecimento, como diz no Gênesis, conhecer o bem e o mal, é que vai te tornar um homem justo.
E como eu sempre digo aqui, sempre vos reforço, não é um homem bom. Existe aqui uma grande confusão nas ordens, nas sociedades filosóficas esotéricas, que elas pregam o homem bom. O homem bom é mais mal, ele causa mais mal do que bem à sociedade e a ele próprio. Eu vou vos dar aqui um exemplo. Tu tens um indivíduo que tira a vida de um animal de forma injusta, sem razão, apenas pelo impulso da natureza dele. E por tu seres bom, tu pensas que tu não deves condená-lo de forma abrupta, ou que a condenação não deve ser tão pesada, porque pronto, foi a primeira vez, uma série de fatos. E tu não condenaste esse homem. Amanhã, depois, ele vai tirar a vida de outro animal, ou de outro ser, e que talvez esse ser seja um ente querido teu. E nesse momento, vai despertar em ti o teu lado negro, a tua ira. E nesse momento tu não vai ser bom, vai se querer condenar. Então, o teu ato de bondade que tu achavas estar a, a exercer, transformou-se no exaltar dos teus próprios pontos negros. Agora, um homem justo sempre será bom. Por que eu digo que um homem justo sempre será bom? Porque ele não vai analisar pelo ponto de tentar ele ser bom. Ele vai procurar compreender se o ato desse homem que matou esse animal por um impulso, qual foi a verdadeira natureza, qual é a verdadeira utilidade, qual é o impacto que tem em toda a sociedade. Para isso, ele vai ter que antever o futuro, para ele poder determinar que esse ato dele foi um ato acertado. Aqui envolve um outro ponto que eu não quero entrar nesse tema agora, mas tem a ver com o livre-arbítrio. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre o livre-arbítrio. Mas esse homem justo fará um julgamento não consoante aquilo que ele vê, mas consoante a natureza daquilo que ele vê e consoante a natureza que irá se seguir após esse ato. Então ele pode, de fato, condenar de forma bastante bruta essa atitude, quanto ele pode encontrar uma razão. E eu vou vos dar aqui um exemplo que é interessante, que isso aqui é tirado do Alcorão, eu não lembro em que passagem, mas acho que isso é bastante famoso para o Islã, essa passagem que diz que Maomé é levado por um anjo, e esse anjo diz para Maomé que se ele não compreender aquilo que ele irá ver a seguir, ele não receberá os conhecimentos. E de fato, salvo erro, Maomé não compreendeu de fato. Então, eu não consigo precisar com toda a certeza, mas garanto que se vocês fizerem uma pesquisa pela internet, vocês vão conseguir achar isso melhor. E se houve aqui alguma falha minha, peço desculpas desde já. Mas existe um ato onde é derrubado uma muralha, é afundado um navio e depois é assassinado, por assim dizer, uma outra pessoa. E Maomé fica completamente indignado ao ver esses três atos e pergunta o porquê disso, por que de tanto mal, por que estava a causar tanto mal. E aí o anjo diz para, anjo entre aspas aqui, diz para Maomé, aquela muralha iria impedir que aquela cidade fosse libertada, coisa do gênero. Esse navio estava a transportar qualquer coisa que depois a carga desse navio seria usada com fins malignos, né, de não fazer o bem ao próximo. E aquela outra pessoa que ao fim foi assassinada ou morreu, aqui já não lembro claramente, esse iria matar uma outra pessoa que
era uma pessoa boa. Então vejam a compreensão, o porquê que eu insisto e digo isso há anos, que um homem bom jamais será justo, mas um homem justo será sempre bom. Porque é através do compreender desse bem e do mal, é que tu vais conseguir compreender os atos bons e aquilo que eu estava aqui há pouco a referir, há minutos atrás. Quando nós, de facto, contemplamos essa paz, essa serenidade, essa tranquilidade, nós sentimos que naquele momento não há necessidade de um segundo seguir para a vida. Essa é mesmo a melhor definição que eu consigo dar. Não há uma necessidade do segundo a seguir, porque aquilo ele completa-te de tal forma que, de fato, nesses segundos que tu estás a experienciar, estás a viver isso, não existe nada que tu não saibas. Não existe nada que tu não consiga sentir e não existe nada que seja imperfeito dentro de toda a obra divina. Mas quando tu desperta, quando tu sais aqui, como eu coloquei aqui, né, desse nirvana, tu inevitavelmente sentes o desejo, a primeira coisa que tu sentes é o desejo de voltar para esse estado. E é muito difícil tu conseguires contemplar menos de 1% desse estado novamente. Mas, assim como uma brisa, por vezes, quando estás a explorar aqui os teus pontos negros, quando estás a explorar todo o teu lado escuro, tu levas com essa brisa, novamente, desse contemplar, desse nirvana, e tu desperta para compreender os teus pontos negros. E acaba por compreender que eles estão lá, sempre estarão, e é o que difere, é justamente tu saberes que essa é a tua natureza, e a tua natureza contém esses pontos negros. E isso depois traz de fato a felicidade e te coloca nesse estado de paz e tranquilidade, mas vais também perceber que esses pontos negros, esse teu lado mais obscuro, ele busca equilibrar-te a ti próprio e equilibrar a tua volta. Mas temos que sempre saber aonde damos o passo seguinte. É por isso que um aprendiz maçom, ele caminha sempre com alguma contenção. Ele não se atira ao caminho de forma irracional. Ele é contido. Ele mede os passos. O maçom, ele mede os seus passos. Todo mundo que está no caminho esotérico passa a medir os seus passos, passa a refletir muito sobre os seus atos, desde o momento onde ele decide dar o passo, enquanto ele está a dar o passo, até ele firmar o pé novamente, ele tem todo esse trabalho de reflexão. Mas sempre pronto, que é isso, que é o fundamental dentro do caminho esotérico, tu tens que sempre lembrar que existe um caminho de volta. E por vezes, tu necessitas desviar, tu necessitas, o desvio ele é necessário, mas tu tens que saber retornar à tua linha mestra. Tens que saber o momento de voltar, o momento de sair da tua alucinação,
o momento de encarar novamente a realidade e procurar, já com teus embutidos do conhecimento que adquiriste, no momento que desse o passo do desvio, procurar saber aonde tu tens que agir de forma justa. E só haverá um lugar para tu agires de forma completamente justa, é julgando-se a si próprio. É por isso que sempre eu termino os vídeos a vos fazer um convite para que vocês, antes de deitar, reflitam sobre as vossas vidas, reflitam o que vocês fizeram no dia de hoje, o que foi feito no vosso dia, e vejam se vocês não incutiram em injustiças, se vocês não acabaram por causar algum mal desnecessário. E alguns aqui vão perguntar, mas existe mal necessário? Eu acho que essa já é uma pergunta muito retórica. E é o mesmo que perguntar, será que há necessidade de haver sol amanhã? É assim que eu considero essa pergunta. Mas isso aqui não quero de forma alguma desvalorizar a tua curiosidade. Apenas quero convidar para tu seres mais crítico às perguntas que fazes, pensando que tudo vem dentro de uma caixa de cereais e é deitar dentro de uma travessa e colocar leite e a seguir comer. Pronto, esse convite que eu sempre vos faço para refletir sobre os vossos atos, julgarem vocês próprios, é para vos dar a oportunidade de vocês se libertarem, não das vossas culpas, mas se libertarem da vossa cegueira, e para que vocês possam, a partir daí, contemplar a natureza, contemplar o teu vizinho, contemplar a tua família, contemplar as pessoas que vivem ao teu redor, e deem muito valor às pessoas que estão próximas de vocês e todas as outras pessoas que estão à sua volta. Porque a vida ela é importante. Se ela não fosse obra de um desejo, nós não estaríamos aqui. E é esse mesmo desejo que faz nós agora insistirmos nesse regresso para compreender a linha contínua que devemos seguir. Ou círculo, dependendo da fase onde que nós estamos. Mas é isso. Reflitam sempre, busquem os vossos pontos negros, desçam aos vossos calabouços e procurem de lá tirar aquilo que foi anexado com frases falsas, aquilo que eu disse, né? Que nós somos a imagem de outros. Não seja outro, seja você. E o que é ser você? É compreender a ti, compreender o mundo à tua volta. Não é pegar numa frase feita, como essa que eu mencionei agora, em relação, né, e fazer mal. O que diz que fazer mal é bom, né, que não se pode justificar o mal. Então, tirem todas essas frases. E se vocês procuram usar alguma frase que vocês leram, ou que essa frase é muito repetida e vocês querem usá-la, procurem compreender o contexto da frase, procurem compreender, sentir o autor quando ele cria a frase. Assim, só assim fará sentido se vocês anexam ou não isso às vossas vidas. As pessoas anexam muitas frases às vidas, muitos dizeres, muitos comportamentos que não são nossos. Tem a ver aqui com nossa ansiedade em querer completar esse vazio, que não é um vazio, em querer completar algo que não pode ser completado, que são os seus pontos negros. Tu pensas que ele lá não está e tu queres completar ele com algo, mas ele está lá. Como tu deves compreendê-lo. Então, é o mesmo quando muita gente ouve aqui uma frase de Platão que diz: só sei que nada sei. E as pessoas só repetem essa parte: só sei que nada sei, só sei que nada sei. O que tu estás a afirmar? Estás a afirmar que és um completo ignorante.
É a única coisa que estás a afirmar. E depois as pessoas pensam que afirmar a ignorância é ser inteligente. Não. Se vocês lerem Platão com atenção, vocês vão ver primeiro que essa frase, ela completa é: só sei que nada sei, mas dentre aqueles que não sabem, sou o que mais sei. Sou o que mais sei, não. Sou o que mais sabe, desculpa. Sou o que mais sabe. Então, o que ele está afirmando? Que a única coisa que ele afirma é que ele sempre desconhece. Mas mesmo ele desconhecendo uma arte, ele acaba por saber mais do que aquele que afirma saber sobre aquela arte. E por quê? Porque ele coloca perguntas e questões as quais aquele que afirma ser detentor e conhecedor e ter todo o conhecimento sobre aquela arte não consegue responder. E ele, através das perguntas que ele coloca, ele procura as respostas e muitas vezes ele encontra as respostas. Muitas vezes termina apenas em aporia. Então, a própria afirmação que Platão se afirmava um ignorante era justamente para ele poder questionar, porque ele tinha conhecimento, ele sabia claramente que ele não era uma pessoa ignorante, porque ele fazia questões. E volto a dizer, ignorante é aquele que ignora, é aquele que segue algo sem compreender. Esse é ignorante. Aquele que não sabe, mas formula perguntas, esse não é ignorante. Ele tem conhecimento. Ele passa a ter conhecimento. E à medida que esse conhecimento, ele consegue integrar esse conhecimento e passa a dar utilidade, se querem usar esse termo de utilidade, que hoje é bastante utilizado, e ele aplica esse conhecimento em algo, ele passa a ter um saber. Essa é a diferença entre conhecimento e saber. Saber é saber, saber é aplicar o teu conhecimento de forma a obter um resultado que vá de encontro a um equilíbrio, que vá de encontro a algo que seja benéfico a ti e a outros. Eu agora ia dizer, meus queridos irmãos, disse, sim, por que não? Meus queridos irmãos, somos todos irmãos. Apesar de muita gente não compreender a extensão do porquê da denominação de irmãos, mas somos todos partes da mesma criação. Disse. Uma boa noite. Obrigado.